Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma aula aqui no canal mais fofo do YouTube, o canal da professora Madalena Coatio, a sua professora de conhecimentos pedagógicos e de legislação educacional. Bom, na aula de hoje, nós vamos continuar a correção do nosso simulado, né? Os conteúdos aí mais cobrados nas provas das carreiras educacionais. Então, hoje é a nossa terceira aula. Se você não assistiu a aula 1 e a aula 2, assista, tá? Tá salvo aqui no meu canal. Então, pega o seu material, o link do material tá aqui, tá? Pega o material. Eu também deixo na descrição do vídeo o link, mas eu também o deixo nos comentários e lá no meu canal do Telegram. Já te convido também para me seguir nas redes sociais e fazer parte do meu grupo de WhatsApp, porque eu coloco sempre lá as informações em primeira mão. E inscreva-se no canal, ativa o sininho, porque toda terça e toda quinta a gente se encontra aqui nesse mesmo bate-canal e nesse mesmo bate-horário, tá bom? Então vamos lá, gente, ó. E nada de murrinhagem de like. Deixa seu like, deixa seu comentário e sugira temas. Professora, dá uma aula de não sei o quê, tá? Sugira temas, tá certo? Que aí a gente vai, na medida do possível, te atender. Divulga o nosso canal para os seus amigos. Vamos aprender em comunhão, tá bom? Vamos lá. E muito obrigada por você estar aqui comigo. Vamos nessa. Questão de número 1. Simulado comigo, professora Madalena Coatio. 31. Alguns autores, entre eles Perrenot, afirmam que estamos atravessando um período de transição, onde estruturas de uma visão mais progressistas de educação convivem ou tentam conviver com uma visão mais tradicional. A avaliação é um desses exemplos desse embate, ao trazer a discussão sobre a avaliação classificatória e a avaliação formativa. Aí vem a questão. A avaliação formativa caracteriza-se por... Então, essa é uma pergunta direcionada, né? A avaliação formativa. A avaliação formativa caracteriza-se por oferecer certificação de competências em lugar de aferir, em lugar de medir a aprendizagem? Não, meu povo. Esse não é o foco da avaliação formativa, tá? Então, a gente não marca a letra A. Letra B. Vamos à letra B. Propor o acompanhamento contínuo do processo de aprendizagem, possibilitando as intervenções necessárias. E aí, gente, a avaliação formativa, ela busca propor o acompanhamento contínuo, processual do processo de aprendizagem, possibilitando as intervenções, possibilitando reorganizar o trabalho pedagógico? Sim, é essa que a gente vai marcar. A avaliação formativa, ela tem essa característica de propor o acompanhamento processual contínuo ao longo do processo, possibilitando aí reorganizar o trabalho pedagógico e fazer as intervenções necessárias. Vamos ver por que não é a letra C. A avaliação formativa, ela possibilita a comparação e a classificação? Não, gente, isso aqui é lá na avaliação somativa, na avaliação tradicional. D. Valorizar a medição, a aferição de conhecimentos teóricos em detrimento do conhecimento prático. Gente, a avaliação formativa, ela vai avaliar tanto a teoria quanto a prática, que é a praxis. E por que não é a letra E? Está centrada na percepção do professor que possui o domínio do saber e dos critérios de avaliação. Centrada no olhar do professor, domínio do saber, essa parte aí está um pouco mais ali tradicional, né? Então, a letra B é a correta. A avaliação formativa caracteriza-se por propor o acompanhamento contínuo, processual da aprendizagem, possibilitando as intervenções. E a LDB reitera, né? A LDB não vai falar que é avaliação formativa, mas a LDB vai dizer que a avaliação tem que ser contínua, processual,
prevalecendo os aspectos qualitativos sobre os aspectos quantitativos. A questão de número 32. O processo ensino-aprendizagem como atividade humana complexa e dinâmica apresenta diversas características, dentre as quais podemos citar: está relacionado aos diferentes aspectos da realidade social e política. E aí, gente, o processo ensino-aprendizagem está relacionado, o processo ensino-aprendizagem, como diz o enunciado, é uma atividade humana, complexa e dinâmica? Sim. Apresenta diversas características, apresenta muitas características. E uma das características é, de fato, o que está na letra A. O processo ensino-aprendizagem está relacionado a diferentes aspectos da realidade social e política. Vamos ver por que não é a letra B. Centra-se exclusivamente na aplicação de técnicas específicas de ensino. E aí, gente, o processo ensino-aprendizagem ele tem que estar centrado exclusivamente em técnicas? Claro que não. O processo ensino-aprendizagem tem que estar centrado na formação integral do aluno e não exclusivamente em técnicas. Vamos ver por que não é a letra C. É próprio dos alunos em idade escolar? Não, o processo de ensino-aprendizagem é próprio de qualquer estudante. D. Depende da relação professor-aluno, único meio capaz de promover o processo ensino-aprendizagem? Não, gente, a relação professor-aluno não é o único meio capaz de promover o processo ensino-aprendizagem. E letra E. Concentra-se na prática escolar como locus, como espaço determinado. Não, gente, o processo ensino-aprendizagem ele não fica concentrado na escola como um espaço determinado. O processo ensino-aprendizagem, a educação tem que extrapolar os muros da escola. Tem que tomar a cidade educadora. 33. Em relação à avaliação da aprendizagem em uma perspectiva formativa, assinale a alternativa incorreta. O conhecimento sobre o que cada aluno é, como é, o que sabe e o que sabe fazer é o ponto de partida para determinar, em relação aos objetivos e conteúdos de aprendizagem previstos, o tipo de estratégia e de atividades que podem contribuir para a aprendizagem. E aí nós vamos marcar a incorreta. Aqui a letra A, ela está incorreta? O conhecimento sobre o que cada aluno é, como ele é, o que ele sabe fazer, é o ponto de partida que vai determinar os objetivos, os conteúdos, a estratégia, a metodologia, as técnicas e as atividades que a gente vai aplicar. Sim, conhecer o aluno, conhecer a realidade do aluno é condição sine qua non. É imprescindível para a gente determinar os demais passos do trabalho pedagógico. Então, a gente não marca a. B. O processo avaliativo destina-se a acompanhar, entender, favorecer a contínua aprendizagem do aluno. Sim, a gente avalia para que o aluno aprenda. Então, essa não é errada, a gente não marca. C. A avaliação proporciona referências para definir uma proposta hipotética de intervenção. A organização de uma série de atividades de aprendizagem que possibilitará o progresso dos alunos. E aí, gente? A avaliação nos dá referências para uma situação hipotética de intervenção. É uma hipótese que a gente ainda não fez, né? O planejamento é futuro. A avaliação nos dá referências para organizar uma série de atividades de aprendizagem que vai possibilitar o crescimento, o progresso do aluno. Sim, a avaliação nos dá isso, a gente não marca. C, porque para marcar é incorreta. A avaliação é D.
O que interessa são determinados resultados em conformidade com certos níveis pré-determinados de forma uniformizadora. O que interessa são determinados resultados de forma uniformizadora. Não, o que interessa é tudo, não é determinados resultados, não. O que interessa é o desenvolvimento integral do aluno. E níveis predeterminados de forma uniforme, não. Cada aluno está num nível, num estágio de desenvolvimento. Isso tem que ser respeitado, então a gente vai marcar a letra D, que é incorreta. Vamos ver a E. O processo avaliativo acompanha o caráter dinâmico e espiralado da construção do conhecimento, assumindo diferentes dimensões e significados a cada etapa dessa construção. Sim, o processo de avaliação é dinâmica, é em espiral, assume diferentes sentidos, diferentes significados em cada etapa da construção do conhecimento. Então, essa está certa. Deixa eu tomar uma água, que eu estou rouquinha. Hoje eu gravei, gente, um monte de aula lá na empresa que eu gravo. Aí eu cheguei em casa, agora são 22h37, eu estou gravando essa daqui para vocês. Inclusive, quando essa aula for ao ar, eu vou estar de férias, viajando. Vamos lá. Questão 34. Considerando a concepção construtivista de ensino e aprendizagem, é correto afirmar que os conhecimentos que os sujeitos já possuem antes de se exporem a uma nova situação de aprendizagem devem ser. Bom, então aqui está falando dos conhecimentos prévios, os conhecimentos que os alunos possuem antes de aprender. E aí, esses conhecimentos devem ser desconsiderados. Já está errado. Os conhecimentos devem ser mobilizados, pois será através da transmissão objetiva do conhecimento pelo professor que a memorização acontecerá. Está errado? Porque a proposta é a compreensão, é a análise, é a reflexão, e não o decoreba. C. Transformados, pois não influenciam em nada o processo de ensino-aprendizagem de novos conhecimentos. Ora. Os conhecimentos que os alunos possuem antes de chegar à escola influencia, sim, o processo de ensino-aprendizagem de novos conhecimentos. O novo conhecimento vai ficar ancorado a partir do conhecimento que é do conhecimento prévio. E letra D. Devem ser considerados, pois estão presentes na estrutura mental e é a partir deles que os indivíduos interpretam o mundo. Sim, essa aqui é a certa. Os conhecimentos prévios, aquele conhecimento que o aluno já tem antes de chegar à escola, tem que ser considerado, porque está aqui, ó, no cognitivo, no intelecto, na estrutura mental dos alunos. E é a partir desse conhecimento que a gente vai, os alunos, né, nós todos, vamos interpretar, ler o mundo. 35. A ética, atualmente, tem a ver com as referências econômicas, políticas e sociais. Qualquer ação que promova a degradação do homem não pode ser considerada moralmente boa ou eticamente correta. Assim entendido, o compromisso ético da educação e dos educadores é com, letra A, o respeito à dignidade humana, as classes dominadas, a reprodução ideológica, a manutenção do status quo, as relações opressivas de poder. E aí, gente, o professor, ele tem que ter o compromisso ético em relação ao respeito e à dignidade humana e à dignidade de existir. Então, o professor,
compromissado social e eticamente com aqueles alunos, com aquela escola, ele se compromete com o respeito e com a dignidade do outro de existir, porque a existência tem que ser digna. 36. Relacione os conceitos / concepções de ensino apresentados na primeira coluna às definições correspondentes apresentadas na segunda coluna e, em seguida, assinale a opção correta. 1 para tradicional, 2 para escola nova e 3 para concepção tecnicista. Ensinar é transmitir conhecimentos. O que nós temos aqui? Uma escola tradicional. O ensino deve se inspirar nos princípios de racionalidade, eficiência e produtividade. Que escola que nós temos aqui? Tecnicista. E sobrou a 2, né? Ensinar é criar condições para que o aluno aprenda. Aqui nós vamos ter a escola nova. Então, nós vamos marcar a letra 132, a letra B de bola. 37. Construir uma escola de qualidade, que seja boa para todos e não apenas para a minoria. Ampliar e consolidar a inclusão de todos constituem os grandes desafios do nosso sistema educacional diante da democratização do ensino. Apesar das dificuldades em se promover a verdadeira inclusão nas escolas, existem muitos pontos que favorecem tal processo. Que processo? O processo da inclusão. Dentre eles está, letra A, a existência de legislação que apoie a necessidade de reconstruir a escola brasileira sob novos enfoques educacionais. E aí, gente, a letra A, esse é um ponto que favorece a construção de uma escola inclusiva? Sim, este é um ponto que favorece a criação, né, a construção da verdadeira inclusão nas escolas. A lei. Está na lei, tem que cumprir. Aí nós temos um mecanismo, que é a lei, um mecanismo legal para que as escolas cumpram com a inclusão, para que os estados, os municípios, o DF, o poder público e também as escolas privadas promovam a inclusão. A lei. Então, a lei favorece a construção da verdadeira inclusão. Favorece, tá? Não depende só da lei, porque se dependesse, hein, gente? Vamos ver por que não é as demais letras. Dentre eles está a resistência das instituições especializadas, especialmente as escolas, em promover mudanças de qualquer tipo. Resistência das instituições especializadas favorece a verdadeira inclusão? Nunca precisou. A neutralização do desafio à inclusão por meio de políticas públicas que impedem que as escolas se mobilizem para rever suas práticas. Neutralizar o desafio à inclusão? Muito pelo contrário, tem que ser estimulado. A escola tem que ser estimulada a promover a inclusão de todos os alunos. E vamos ver por que não é a letra E vamos ver por que não é a letra D. Opa! O preconceito e o paternalismo em relação aos grupos constituídos por pessoas socialmente fragilizadas. O preconceito e o paternalismo favorecem a verdadeira inclusão nas escolas? Nunca precisou. O preconceito e o paternalismo dificultam a inclusão nas escolas. 38. Quando a avaliação é, para o aluno, um instrumento de tomada de consciência de suas conquistas, de suas dificuldades
e de suas possibilidades para a reorganização de sua tarefa de aprender. E a avaliação é, para a escola, uma possibilidade de definição de prioridades. A avaliação é concebida, é entendida como? Então a pergunta é, uma avaliação que é um instrumento de que o aluno tome consciência das suas conquistas, das suas possibilidades, mas também consciência das suas dificuldades. Essa é uma avaliação que é entendida como? Aí vem os itens. Perspectiva autoritária, com caráter de terminalidade e de medição de conteúdos aprendidos arraigados nas práticas escolares, não. Esse tipo de avaliação em que o aluno tem consciência de todo o seu processo não pode ser autoritário, não pode ter o caráter de terminalidade, nem tem que ficar medindo o conteúdo. B. Instrumento de repressão e controle das ações dos alunos. Uma avaliação em que o aluno tenha consciência das suas conquistas tem que ser instrumento de repressão, de controlar a ação do aluno? Claro que não, não é para reprimir aluno. A avaliação não é para isso. C. Instrumento de medida, aplicada em momento distinto do processo educativo, com o fim de averiguar resultados do processo. A avaliação tem que ser um instrumento para medir conhecimento, a avaliação tem que ser feita em um momento distinto da aula. O fim da avaliação é averiguar resultado? Não, gente. A avaliação ela faz parte da aula e não avaliar depois da aula e não avaliar no momento separado da aula. E também tem mais erro aqui. O objetivo da avaliação é o resultado, é o processo. Avaliação é instrumento de medida? Também não. Ou seja, um monte de erro neste item. D. A avaliação deve ser concebida como contínua e sistemática, planejada, organizada, por meio da interpretação qualitativa do conhecimento construído pelo aluno. É essa que a gente marca. Sim, a avaliação ela tem que ser contínua, sistemática, organizada, planejada. Tem que prevalecer os aspectos qualitativos do processo de construção do conhecimento. E vamos ver por que não é a letra E. Elemento dispensável do processo de ensino e aprendizagem, uma vez que não é possível averiguar a aprendizagem em curto prazo. Primeiro, a avaliação não é um elemento dispensável, ela é essencial ao processo pedagógico. Averiguar a aprendizagem, não é possível averiguar a aprendizagem em curto prazo? Claro que é, né? A curto prazo, a médio ou a longo prazo. 39. A teoria que sustenta a concepção de que o sistema educacional tem como finalidade básica promover mudanças nos indivíduos, de tal forma que impliquem tanto na aquisição quanto na modificação de comportamentos, é conhecida como comportamentalista, humanista, cognitivista e socio-interacionista. E aí, gente, qual é a concepção de um sistema educacional que tem como finalidade promover mudança nos indivíduos, de tal forma que implique na aquisição e na modificação de comportamentos, e que o foco é que o aluno adquira determinados comportamentos e modifiquem outros comportamentos. Que abordagem é essa? Essa é uma escola comportamentalista, behaviorista. Aqui nós vamos ter quem, gente? Aqui nós vamos ter o condicionamento operante de Skinner.
Então, o Skinner é um psicólogo da linha psicológica do behaviorismo, né, do comportamentalismo. E a teoria do Skinner, que é a teoria do condicionamento operante, tem as palavrinhas-chave: estímulo, resposta, reforço. E a teoria do condicionamento operante embasa a tendência liberal tecnicista. 40. Uma mudança na avaliação dos processos de aprendizagem numa perspectiva da construção do conhecimento exige que o professor tenha as seguintes concepções, exceto aquela na qual. A gente vai marcar aqui o exceto. A concepção de que o sujeito que aprende, que é o aluno, é concebido como um ser crítico, criativo e participativo, com autonomia e capacidade de tomar decisões. E aí, gente? O professor ele tem que ter essa concepção, esse entendimento de que o aluno é um sujeito aprendente, de que ele tem que ser crítico, criativo, participativo, que tem autonomia e que tem a capacidade de tomar decisões. Sim, a gente não marca, porque é para marcar o exceto. B. O ensino privilegia a participação, o diálogo, a autonomia, a reflexão, tanto por parte dos professores quanto dos alunos. E aí, o professor tem que ter essa concepção de que o ensino tem que privilegiar a autonomia, a participação, o diálogo, a reflexão, tanto por parte do professor quanto por parte do aluno? Sim, o professor tem que ter essa concepção, então a gente não marca, porque é para marcar o exceto. C. A avaliação é analisada a parte do processo de aprendizagem e de ensino, para posteriormente proporcionar tomada de decisões e diferentes aprendizagens. Esse daqui, gente, é o exceto. A avaliação não pode ser analisada a parte do processo. A avaliação está dentro do processo educativo. E aqui tem mais erros. Só lá na frente é que se toma as decisões? Não, as decisões têm que ser tomadas ao longo do processo para se fazer os ajustes necessários para que o aluno aprenda e se evite problemas lá na frente. D. O erro é visto como propiciador de aprendizagens e as dúvidas dos alunos altamente significativas e reveladoras de um envolvimento e exercício intelectuais. Sim, o professor tem que entender que o erro ele é um elemento que propicia a aprendizagem do aluno. O erro é um elemento que o professor tem que observar com muita cautela, porque é como se fosse um pedido de socorro. E a partir do erro do aluno, o professor vai fazer as intervenções pedagógicas necessárias. E sim, as dúvidas que o aluno apresenta, isso tem sentido. As dúvidas são significativas, porque vão envolver o quê? Vão revelar o envolvimento intelectual. Se ele está com dúvida, é porque ele está pensando, ele está racionalizando acerca daquela questão, por exemplo. Então, é a letra C, que é o exceto. 41. Observe as seguintes características. Parte do diálogo entre diferentes formas de conhecimento. 2. Busca ousadia e o exercício da pesquisa. 3. A diferença é parte do trabalho. 4. Parte do paradigma do modelo emergente do conhecimento. Essas características se referem a uma prática que, letra A, traz o saber da experiência e o empirismo em sua base para a construção de novos saberes. Não, gente. Não, gente. Todas essas características não se referem a uma prática que tem a experiência e o empirismo como
base para se construir novos saberes. Então, a gente não marca a letra A. Todas essas características, letra B, se referem a uma prática que junta os princípios da globalização dos conhecimentos com os da homogeneidade para o trabalho com os conteúdos. Todas essas características aqui não fazem parte de um trabalho homogêneo. O trabalho tem que ser diversificado. Continuando. Essas características se referem a uma prática que tenha interdisciplinaridade e a globalização do conhecimento como princípios para o tratamento dos conteúdos. É essa que a gente marca. Sim, um trabalho pedagógico que parte do diálogo, busca a ousadia, busca a pesquisa, respeita as diferenças, parte do paradigma emergente do conhecimento, tem a interdisciplinaridade, tem a globalização do conhecimento como um princípio para trabalhar, como diz o item, para tratar os conteúdos. A interdisciplinaridade vai propor o diálogo entre as diversas disciplinas. E letra D, prima pela integração dos saberes, que são tidos como os saberes das minorias oprimidas no contexto global. Não, gente. Saberes das minorias oprimidas, não. São os saberes de todos, né? Então, é a letra C. 42. O trabalho educativo com jovens e adultos, seja em espaços formais ou informais, deve promover um espaço de aprendizagens que seja dinâmico e múltiplo. A metodologia de trabalho deve partir de uma concepção dialógica e dialética, cujos debates não deveriam se contentar somente com as empirias, com o empírico, aparências e as explicações mágicas e conciliadoras. Na perspectiva de Paulo Freire, a concepção descrita anteriormente é um exemplo de trabalho pedagógico que dá relevo à formação da consciência crítica. E aí, gente? Esse é o item certo, tá? O trabalho pedagógico com jovens e adultos, seja no espaço formal ou informal, que promova aprendizagens, que o espaço de aprendizagem seja dinâmico e múltiplo, que a metodologia seja dialógica e dialética, é um trabalho que dá relevo, que forma a consciência crítica do aluno. Certinho. Vamos ver por que não é a B. Enaltece o pensamento mágico e o saber comum. Não, gente, todo esse trabalho aqui desenvolvido, a partir de aprendizagens dinâmicas, múltiplas, uma perspectiva dialógica, dialética, não enaltece o saber comum e nem o pensamento mágico. C. Desfavorece embates com a consciência ingênua. E aí, gente? Tudo isso aqui desfavorece? Não. Tudo isso aqui favorece o embate com a consciência ingênua. O que é a consciência ingênua? É a consciência rasa, é a consciência do saber comum. É quando alguém sabe que tem alguma coisa está errada. Eu trabalho na roça um mês inteiro para ganhar 2 latas de óleo. Isso não está certo, não. Mas sempre foi assim. Essa é a consciência ingênua. E cabe à escola formar a consciência crítica, a curiosidade crítica, o olhar crítico. Vamos ver por que não é a letra D. Subestima a realidade do homem simples. Tudo isso aqui não subestima a realidade do homem simples. Tudo isso leva em consideração
a realidade do homem simples. Então, um espaço de aprendizagem que seja dinâmico e múltiplo, dialógico e dialético, leva em consideração, sim, a realidade dos alunos. Então, está errado porque está dizendo que subestima, não subestima. A certa é a letra A. 43. A relação entre educação e a sociedade é estreita. Pode-se dizer que a educação é uma prática social. As relações que se estabelecem podem ser de variadas ordens: política, social, cultural, econômica. O que dará vida a essa relação é a educação, é a pedagogia, que numa perspectiva de educação bancária, fará com que as práticas sejam qualificadas como. Então, o item está dizendo, educação e sociedade, estão ali juntinhos, as relações na sociedade vêm de inúmeras ordens, política, social, cultural, econômica, e o que vai dar vida a essas relações é a pedagogia, é a educação. Aí vem a pergunta, essa pedagogia que numa perspectiva de educação bancária fará com que o trabalho pedagógico fará com que o trabalho pedagógico seja emancipatório, dialético, que as práticas pedagógicas sejam opressoras ou libertadoras. A educação bancária, ela vai promover uma prática pedagógica opressora. Paulo Freire é um crítico da educação do depósito, da educação bancária. 44. Acerca do projeto político-pedagógico e da gestão dele decorrente, julgue os itens abaixo. O projeto político-pedagógico consiste em um instrumento da gestão democrática. Segundo Libânio, o projeto pedagógico representa a oportunidade de a direção, a coordenação pedagógica, os professores e a comunidade tomarem a escola nas mãos, definirem seu papel estratégico na educação das crianças e dos jovens. E permite que todos eles organizem as suas ações visando atingir os objetivos a que se propõem. E aí, gente, na visão do professor Libânio, o projeto político-pedagógico em uma gestão democrática representa a oportunidade da direção, da coordenação, dos professores, da comunidade tomar a escola nas mãos, pegar a rédea das escolas, sim. E também permite que se defina, como diz o item, o papel estratégico na educação das crianças e dos jovens, para quê? Para se atingir os fins, as finalidades, que é o processo ensino-aprendizagem. O item está certinho. Última questão. Antes da última questão, gente, já quero agradecer por vocês estarem aqui comigo nessa interação. Muito obrigada aqui pela presença de vocês. Divulguem o nosso canal, né? Um aluno até postou numa aula, professora, o seu canal era para ser o maior, mas aí eu dei uma parada porque eu tive problemas familiares, minha mãe faleceu, eu tive muito trabalho aqui no Distrito Federal, mas eu agora retomei para a gente crescer junto nesse canal. Então, vem comigo, deixa o seu like, sugira temas, tá bom? E vamos para a última questão. E ativa o sininho, porque toda terça e toda quinta a gente se encontra aqui. O projeto político-pedagógico é o ordenador e o norteador da vida escolar. Nesse contexto, a proposta pedagógica da escola deve abordar todas as intenções de realizações fundamentadas, principalmente na reflexão sistemática, organizada de ações que exerçam impacto
sobre a função social da escola. E aí, gente, o projeto político-pedagógico ordena, coloca ordem nas ações da escola, norteia a vida da escola? Sim. Aí o item continua, que nesse contexto, a proposta pedagógica da escola tem que abordar as intenções das realizações fundamentadas. Essas intenções, que é o que a gente quer alcançar, tem que estar fundamentado no quê? Na análise, na reflexão planejada, organizada, sistematizada, e essa reflexão e as ações também vão exercer impacto sobre o para que a escola serve naquela comunidade. Vão exercer impacto sobre a função social da escola. Então, meu povo, o item está certinho. Bom, terminamos a correção do nosso simulado. Eu dividi em 3 aulas, né, para não ficar muito longa, né? As aulas, essa daqui está com 42 minutos, as outras também, então ia ficar muito longa e eu dividi em 3 aulas, tá bom? Gente, eu quero agradecer a presença de cada um, pedir para vocês se inscreverem no canal, ativarem o sininho, deixa o seu like, deixa o seu comentário, sugira temas. E todos os dias, aliás, todas as terças e quintas, a gente vai estar aqui juntinho. Então, vem para o canal mais fofo do YouTube, o canal da professora Madalena Quátio, a sua professora de conhecimentos pedagógicos e de legislação educacional. Meu povo, tudo vai dar certo. Sabe por quê? Porque todo mundo passa em concurso público e já já você vai estar assinando o seu termo de posse, tá certo? A gente se encontra em uma outra aula. Um beijo, meu povo. Tchau, tchau.